Quarto, emancipação da alma. 24. Só o corpo repousa durante o sono, mas o espírito não dorme. Aproveita do repouso do corpo e dos momentos em que a sua presença não é necessária para agir separadamente e ir onde quer. Goza de sua liberdade e da plenitude de suas faculdades. Durante a vida, o espírito jamais está completamente separado do corpo. Para qualquer distância que se transporte, está sempre ligado a ele por um laço fluídico que serve para chamá-lo, desde que a sua presença seja necessária. Esse laço não se rompe senão com a morte. O sono livra em parte a alma do corpo. Quando se dorme, está-se momentaneamente no estado em que se encontra de maneira fixa depois da morte. Os espíritos que estão desligados da matéria depois de sua morte têm sonos inteligentes. Aqueles, quando dormem, se unem à sociedade dos outros seres superiores a eles. Viajam, conversam e se instruem com eles. Trabalham mesmo em obras que encontram todas feitas quando morrem. Isso vos deve ensinar, uma vez mais, a não temer a morte, uma vez que morreis todos os dias, segundo a palavra de um santo. Eis ali para os espíritos elevados. Mas para a massa dos homens que, na morte, devem ficar muitas horas nessa perturbação, nessa incerteza da qual vos falei, aqueles vão, seja para mundos inferiores à terra, onde antigas afeições os chamam, seja a procurar prazeres, talvez ainda mais baixos do que aqueles que têm aqui. Vão aurir doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas do que aquelas que professavam em vosso meio. E o que engendra a simpatia sobre a terra não é outra coisa que esse fato, que se sente ao despertar, aproximar pelo coração daqueles com quem se veio de passar 8 a 9 horas de felicidade ou de prazer. O que explica também essas antipatias invencíveis é que se sabe, no fundo do coração, que aquelas outras pessoas têm uma outra consciência do que a nossa, porque são conhecidos sem tê-los visto com os olhos. É ainda o que explica a indiferença porque não se liga a fazer novos amigos, quando se sabe que se tem outros que nos amam e nos estimam. Em uma palavra, o sono influi mais do que pensais sobre a vossa vida. Pelo efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos, e é o que faz com que os espíritos superiores consintam, sem muita repulsa, em encarnar entre vós. Deus quis que, durante o seu contato com o vício, eles possam ir se retemperar na fonte do bem, para eles mesmos não falirem, eles que vêm instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abre para os amigos do céu. É a recreação depois do trabalho, esperando a grande libertação, a liberação final, que deverá restituí-los ao seu verdadeiro meio. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Mas notai que não sonhais sempre, porque não vos lembrais do que vistes. Não é a vossa alma em todo o seu desenvolvimento. Frequentemente não é senão a lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida ou a vossa reentrada, a qual se junta o que fizestes ou o que vos preocupou no estado de vigília. Sem isso, como explicaríeis esses sonhos absurdos que têm os mais sábios como os mais simples? Os maus espíritos também se servem dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilâmines. A incoerência dos sonhos se explica ainda pelas lacunas que a lembrança incompleta produz daquilo que apareceu em sonho. Tal seria um relato do qual se tivessem mutilado ao acaso as frases. Reunidos os fragmentos que restassem, perderia toda a significação razoável. De resto, vereis em pouco se desenvolver uma outra espécie de sonho. Ela é tão antiga quanto as que conheceis, mas a ignorais. O sonho de Jeanne d'Arc, o sonho de Jacó,
o sonho dos profetas judeus e de alguns adivinhadores indianos. Aquele sonho é a lembrança da alma inteiramente desligada do corpo, a lembrança dessa segunda vida, da qual vos falava há pouco. O Livro dos Espíritos, páginas 177 e seguintes. 25. A independência e a emancipação da alma se manifestam, sobretudo, de maneira evidente, no fenômeno do sonambulismo natural e magnético, na catalepsia e na letargia. A lucidez sonambúlica não é outra senão a faculdade que a alma possui de ver e de sentir sem o socorro dos órgãos materiais. Essa faculdade é um dos seus atributos. Ela reside em todo o seu ser. Os órgãos do corpo são os canais restritos por onde lhe chegam certas percepções. A visão à distância que certos sonâmbulos possuem provém do deslocamento da alma, que vê o que se passa nos lugares para onde se transporta. Em suas peregrinações está sempre revestida de seu perispírito, agente de suas sensações, mas que jamais está inteiramente desligado do corpo, assim como dissemos. O desligamento da alma produz a inércia do corpo que parece, às vezes, privado de vida. 26. Esse desligamento pode se produzir igualmente em diversos graus, no estado de vigília, mas então o corpo não goza jamais completamente de sua atividade normal. Há sempre uma certa absorção, um desligamento mais ou menos completo das coisas terrestres. O corpo não dorme, ele caminha, age, mas os olhos olham sem ver. Compreende-se que a alma está a alhures. Como no sonambulismo, ela vê as coisas ausentes, tem percepções e sensações que nos são desconhecidas. Às vezes tem a presciência de certos acontecimentos futuros pela ligação que ele reconhece com as coisas presentes. Penetrando o mundo invisível, vê os espíritos com os quais ela pode conversar e dos quais pode nos transmitir o pensamento. O esquecimento do passado segue, bastante e geralmente, o retorno ao estado normal, mas algumas vezes conserva dele uma lembrança mais ou menos vaga, como seria a de um sonho. 27. A emancipação da alma amortece, às vezes, as sensações físicas ao ponto de produzir uma verdadeira insensibilidade que, nos momentos de exaltação, pode fazer suportar com indiferença as mais vivas dores. Essa insensibilidade provém do desligamento do perispírito, agente de transmissão das sensações corpóreas. O espírito ausente não sente as feridas do corpo. 28. A faculdade emancipadora da alma, na sua manifestação mais simples, produz o que se chama o sonho desperto. Ela dá também, a certas pessoas, a presciência que constitui os pressentimentos. Num maior grau de desenvolvimento, produz o fenômeno designado sob o nome de segunda vista, dupla vista ou sonambulismo desperto. 29. O êxtase é o grau máximo de emancipação da alma. No sonho e no sonambulismo, a alma erra nos mundos terrestres. No êxtase, ela penetra num mundo desconhecido, no dos espíritos etéreos com os quais entra em comunicação, sem, todavia, poder ultrapassar certos limites que não poderia transpor sem quebrar totalmente os laços que a prendem ao corpo. Um brilho resplandecente e todo novo a envolve. Harmonias desconhecidas sobre a terra a arrebatam. Um bem-estar indefinível a penetra. Ela goza por antecipação da beatitude celeste e se pode dizer que põe um pé no limiar da eternidade. No êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Não há mais, por assim dizer, senão a vida orgânica, e sente-se que a alma a ela não se prende senão por um fio que um esforço mais forte faria romper sem retorno. O Livro dos Espíritos,
número 455. 30. O êxtase, não mais do que os outros graus de emancipação da alma, não está isento de erros. É por isso que as revelações dos estáticos estão longe de ser sempre a expressão da verdade absoluta. A razão disso está na imperfeição do espírito humano. Não é senão quando chegou no cimo da escala que ele pode julgar sadiamente as coisas. Até lá, não lhe é dado de tudo ver nem de tudo compreender. Se depois da morte, então que o desligamento é completo, ele não vê sempre com justeza. Se há os que estão ainda imbuídos dos preconceitos da vida, que não compreendem as coisas do mundo invisível onde estão, com mais forte razão, deve ocorrer o mesmo com o espírito preso ainda à carne. Há algumas vezes entre os estáticos mais exaltação do que verdadeira lucidez, ou melhor dizendo, a sua exaltação prejudica a sua lucidez. É por isso que as suas revelações, frequentemente, são uma mistura de verdades e de erros, de coisas sublimes ou mesmo ridículas. Os espíritos inferiores se aproveitam também dessa exaltação, que é sempre uma causa de fraqueza quando não se sabe dominá-la para dominar o estático, e, para esse efeito, eles revestem aos seus olhos aparências que o mantêm em suas ideias ou preconceitos, de sorte que as suas visões e as suas revelações não são, frequentemente, senão um reflexo de suas crenças. É um escolho ao qual não escapam senão os espíritos de uma ordem elevada, e contra o qual o observador deve se ter em guarda. 31. Há pessoas cujo perispírito é de tal forma identificado com o corpo, que o desligamento da alma não se opera senão com uma extrema dificuldade, mesmo no momento da morte. Geralmente, são as que viveram mais materialmente. São também aquelas cuja morte é a mais penosa, a mais cheia de angústias, e a agonia a mais longa e a mais dolorosa. Mas há outras, ao contrário, cuja alma prende-se ao corpo por laços tão fracos que a separação se faz sem abalos, com a maior facilidade e frequentemente antes da morte do corpo. À aproximação do fim da vida, a alma já entrevê o mundo onde ela vai entrar e aspira ao momento de sua libertação completa. 5. Aparições de pessoas vivas. Bicorporeidade. 32. A faculdade emancipadora da alma e seu desligamento do corpo durante a vida podem dar lugar a fenômenos análogos àqueles que apresentam os espíritos desencarnados. Enquanto o corpo está no sono, o espírito, se transportando para diversos lugares, pode se tornar visível e aparecer sob uma forma vaporosa, seja em sonho, seja no estado de vigília. Pode, igualmente, se apresentar sob a forma tangível, ou pelo menos com uma aparência de tal modo identificada com a realidade, que várias pessoas podem estar, na verdade, afirmando tê-lo visto no mesmo momento em dois pontos diferentes. Ele o fora com efeito, mas de um lado só estava o seu corpo verdadeiro e do outro não havia senão o espírito. De resto, esse fenômeno é muito raro. É que deu lugar à crença dos homens duplos e que é designada sob o nome de bicorporeidade. Por extraordinário que ele seja, não entra menos, como todos os outros, na ordem dos fenômenos naturais, uma vez que repousa sobre as propriedades do perispírito e sobre uma lei da natureza. 6. Dos médiuns. 33. Os médiuns são as pessoas aptas a receberem a influência dos espíritos e transmitirem os seus pensamentos. Toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por isso mesmo, médium. Essa faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não é, de nenhum modo, um privilégio exclusivo.
Também há poucos nos quais não se lhe encontra algum rudimento. Pode-se, pois, dizer que todo o mundo, com pequena diferença, é médium. Todavia, no uso, essa qualificação não se aplica senão naqueles nos quais a faculdade mediúnica se manifesta por efeitos ostensivos de uma certa intensidade. 34. O fluido perispiritual é o agente de todos os fenômenos espíritas. Esses fenômenos não podem se operar senão pela ação recíproca dos fluidos emitidos pelo médium e pelo espírito. O desenvolvimento da faculdade mediúnica prende-se à natureza mais ou menos expansível do perispírito do médium e à sua assimilação mais ou menos fácil com o dos espíritos. Prende-se, por consequência, ao organismo e pode ser desenvolvida quando o princípio existe, mas não pode ser adquirida quando esse princípio não existe. A predisposição mediúnica é independente do sexo, da idade e do temperamento. Encontram-se médiuns em todas as categorias de indivíduos, desde a mais tenra idade até a mais avançada. 35. As relações entre os espíritos e os médiuns se estabelecem por meio de seu perispírito. A facilidade dessas relações depende do grau de afinidade que existe entre os dois fluidos. Alguns há que se assimilam facilmente e outros que se repelem, de onde se segue que não basta ser médium para se comunicar indistintamente com todos os espíritos. Há médiuns que não podem se comunicar senão com certos espíritos, ou com certas categorias de espíritos, e outros que não o podem senão por uma transmissão de pensamento, sem nenhuma manifestação exterior. 36. Pela assimilação dos fluidos perispirituais, o espírito se identifica, por assim dizer, com a pessoa que quer influenciar. Não somente lhe transmite o seu pensamento, mas pode exercer sobre ela uma ação física, fazê-la agir ou falar à sua vontade, fazê-la dizer o que não quer. Em uma palavra, servir-se de seus órgãos como se fossem os seus. Pode, enfim, neutralizar a ação de seu próprio espírito e paralisar-lhe o livre-arbítrio. Os bons espíritos se servem dessa influência para o bem, e os maus espíritos para o mal. 37. Os espíritos podem se manifestar de uma infinidade de maneiras diferentes, e não o podem senão com a condição de encontrarem uma pessoa apta a receber e a transmitir tal ou tal gênero de impressão, segundo a sua aptidão. Ora, como não há nenhuma delas possuindo todas as aptidões do mesmo grau, disso resulta que umas obtêm efeitos impossíveis para as outras. Essa diversidade na aptidão produz diferentes variedades de médiuns. 38. A vontade do médium, de nenhum modo, é sempre necessária. O espírito que quer se manifestar procura o indivíduo apto a receber a sua impressão e dele se serve, frequentemente, com o seu desconhecimento. Outras pessoas, ao contrário, tendo a consciência de sua faculdade, podem provocar certas manifestações. Daí duas categorias de médiuns, os médiuns inconscientes e os médiuns facultativos. No primeiro caso, a iniciativa vem do espírito. No segundo, vem do médium. 39. Os médiuns facultativos não se encontram senão entre as pessoas que têm um conhecimento mais ou menos completo dos meios de se comunicar com os espíritos e podem assim ter a vontade de se servirem de suas faculdades. Os médiuns inconscientes, ao contrário, se encontram entre aqueles que não têm nenhuma ideia nem do espiritismo, nem dos espíritos, mesmo entre os mais incrédulos, e que servem de instrumentos sem o saberem e sem o quererem. Todos os gêneros de fenômenos espíritas podem se produzir pela sua influência e foram encontrados em todas as épocas e entre todos os povos.
A ignorância e a credulidade lhes atribuíram um poder sobrenatural, e segundo os lugares e os tempos, deles fizeram santos, feiticeiros, loucos ou visionários. O Espiritismo nos mostra neles a simples manifestação espontânea de uma faculdade natural. 40. Entre as diferentes variedades de médiuns, distinguem-se principalmente os médiuns de efeitos físicos, os médiuns sensitivos ou impressionáveis, os médiuns audientes, falantes, videntes, inspirados, sonâmbulos, curadores, escreventes ou psicógrafos, etc. Não descreveremos aqui senão os mais essenciais. Nota: para os detalhes completos, ver o Livro dos Médiuns. 41. Médiuns de efeitos físicos. São mais especialmente aptos a produzirem fenômenos materiais, tais como o movimento de corpos inertes, os ruídos, os deslocamentos, os soerguimentos e a translação de objetos, etc. Esses fenômenos podem ser espontâneos ou provocados. Em todos os casos, requerem o concurso, voluntário ou involuntário, de médiuns dotados de faculdades especiais. Tais efeitos são geralmente oriundos de espíritos de uma ordem inferior. Os espíritos elevados não se ocupam senão das comunicações inteligentes e instrutivas. 42. Médiuns sensitivos ou impressionáveis. Designam-se assim as pessoas suscetíveis de sentirem a presença dos espíritos por uma vaga impressão, uma espécie de toque leve sobre todos os membros, dos quais não podem se dar conta. Esta faculdade pode adquirir uma tal delicadeza que aquele que dela está dotado reconhece, pela impressão que sente, não só a natureza boa ou má do espírito que está ao seu lado, mas mesmo a sua individualidade, como o cego reconhece instintivamente a aproximação de tal ou tal pessoa. Um bom espírito causa sempre uma impressão doce e agradável. A de um mau, ao contrário, é penosa, ansiosa e desagradável. Há como um cheiro de impureza. 43. Médiuns audientes. Eles ouvem a voz dos espíritos. Algumas vezes é uma voz íntima que se faz ouvir no foro interior. De outras vezes é uma voz exterior, clara e distinta como a de uma pessoa viva. Os médiuns audientes podem, assim, entrar em conversação com os espíritos. Quando têm o hábito de se comunicarem com certos espíritos, eles o reconhecem imediatamente pelo som de sua voz. Quando não se é, por si mesmo, médium audiente, se pode comunicar com um espírito por intermédio de um médium audiente que lhe transmite as palavras. 44. Médiuns falantes. Os médiuns audientes, que não fazem senão transmitir o que ouvem, não são, propriamente falando, médiuns falantes. Estes últimos, muito frequentemente, nada ouvem. Neles, o espírito atua sobre os órgãos da palavra, como nos médiuns escreventes agem sobre a mão. O espírito, querendo se comunicar, se serve do órgão que encontra mais flexível. A um toma a mão, a um outro a palavra, a um terceiro o ouvido. O médium falante se exprime geralmente sem ter a consciência do que diz e, frequentemente, diz coisas completamente fora das suas ideias habituais, de seus conhecimentos e mesmo do alcance de sua inteligência. Vêem-se, às vezes, pessoas iletradas e de uma inteligência vulgar se exprimirem, naqueles momentos, com uma verdadeira eloquência e tratarem com uma incontestável superioridade questões sobre as quais seriam incapazes de emitir uma opinião no estado normal. Embora o médium falante esteja perfeitamente desperto, conserva raramente a lembrança daquilo que disse. A passividade, no entanto, não é sempre completa.
Há os que têm a intuição do que dizem no mesmo momento em que pronunciam as palavras. A palavra é, no médium falante, um instrumento do qual se serve o espírito, com o qual uma pessoa estranha pode entrar em comunicação, como pode fazê-lo por intermédio de um médium audiente. Há esta diferença entre o médium audiente e o médium falante, de que o primeiro fala voluntariamente para repetir o que ouve, ao passo que o segundo fala involuntariamente. 45. Médiuns videntes. Dá-se este nome às pessoas que no estado normal e perfeitamente despertas gozam da faculdade de ver os espíritos. A possibilidade de vê-los em sonho resulta, sem contradita, de uma espécie de mediunidade, mas não constitui, propriamente falando, os médiuns videntes. Explicamos a teoria desse fenômeno no capítulo das visões e aparições de O Livro dos Médiuns. As aparições de pessoas que se amou ou conheceu são bastante frequentes. E se bem que aqueles que a tiveram possam ser considerados como médiuns videntes, dá-se mais geralmente esse nome àqueles que gozam, de maneira de alguma sorte permanente, da faculdade de ver quase todos os espíritos. Entre eles há os que não veem senão os espíritos que se evocam e dos quais podem fazer a descrição com uma minuciosa exatidão. Descrevem, nos menores detalhes, os seus gestos, a expressão de sua fisionomia, os traços do rosto, a roupa e até os sentimentos dos quais parecem animados. Há outros nos quais essa faculdade é ainda mais geral. Eles veem toda a população espírita ambiente ir, vir e, se poderia dizer, cuidar de seus negócios. Esses médiuns jamais estão só. Sempre têm com eles uma sociedade que podem escolher a sua vontade segundo o seu gosto, porque podem, pela sua vontade, afastar os espíritos que não lhes convêm ou atrair aqueles que lhes são simpáticos. 46. Médiuns sonâmbulos. O sonambulismo pode ser considerado como uma variedade da faculdade mediúnica, ou melhor dizendo, são duas ordens de fenômenos que muito frequentemente se acham reunidos. O sonâmbulo age sob a influência de seu próprio espírito. É a sua alma que nos momentos de emancipação vê, ouve e percebe fora dos limites de seus sentidos. O que ele exprime aure em si mesmo. Suas ideias, em geral, são mais justas do que no estado normal. Seus conhecimentos mais extensos, porque a sua alma está livre. Em uma palavra, ele vive por antecipação a vida dos espíritos. O médium, ao contrário, é o instrumento de uma inteligência estranha. É passivo e o que diz não vem dele. Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento e o médium exprime o de um outro. Mas o espírito que se comunica a um médium comum pode, do mesmo modo, fazê-lo a um sonâmbulo. Frequentemente mesmo, o estado de emancipação da alma durante o sonambulismo torna essa comunicação mais fácil. Muitos sonâmbulos veem os espíritos e os descrevem com tanta precisão quanto os médiuns videntes. Podem conversar com eles e nos transmitir o seu pensamento. O que dizem fora do círculo de seus conhecimentos pessoais, frequentemente lhes é sugerido por outros espíritos. 47. Médiuns inspirados. Estes médiuns são aqueles nos quais os sinais exteriores da mediunidade são os menos aparentes. A ação dos espíritos é aqui toda intelectual e toda moral, e se revela nas menores circunstâncias da vida, como nas maiores concepções. É sob esse aspecto, sobretudo, que se pode dizer que todos são médiuns, porque não há ninguém que não tenha os seus espíritos protetores e familiares que fazem todos os esforços para sugerirem aos seus protegidos pensamentos salutares. No inspirado, a miúde, é difícil distinguir o pensamento próprio daquele que lhe é sugerido.
O que caracteriza este último é, sobretudo, a espontaneidade.